Bom dia, graça e paz. Hoje nós vamos continuar o devocional de segunda-feira. Nós estávamos falando sobre Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Nós começamos dizendo que o reino do céu seria comparado, com essa parábola. Que o Senhor diz que Ele é o noivo, que vem buscar a tua igreja. Mas não dá para se comparar ao reino dos céus, a nada que a gente possa imaginar. Porque, como eu disse lá no começo, aquilo que nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, e aquilo que não subiu ao coração do homem, são as coisas que eu e você temos para viver na Nova Jerusalém, quando Ele vier buscar a tua igreja. Amém? Nós paramos lá em Apocalipse 19, do 6 ao 8, quando ele diz para nós ficarmos preparados, para nós vigiarmos, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que ele virá. Aleluia. E hoje nós vamos continuar nessa parábola, que diz assim, a história, das 10 virgens que esperam pelo noivo, sendo que 5 eram prudentes e 5 insensatas, que cada um levava consigo uma lamparina acesa. Porém, como o noivo demorou a chegar, as lamparinas das 5 mulheres insensatas se apagaram, pois elas não carregavam uma vasilha com óleo à parte para abastecer as suas lamparinas. Sabe, aqui me lembra que nós muitas vezes precisamos recarregar as nossas baterias, a nossa fé, a nossa intimidade com o Senhor. Sairmos da mesma rotina de orarmos 10, 15 minutos, de jejuarmos uma vez a cada 15 dias, mas buscarmos mais, para termos essa reserva quando chegar o dia mau. Essas virgens que não carregavam o óleo, reserva, elas tiveram que sair para comprar mais óleo. Mas quando elas voltaram, o noivo já tinha recebido as 5 prudentes, deixando as insensatas para fora. É engraçado, né? Aqui me lembra aquela passagem em que o Senhor diz que a porta da graça, ela ainda se encontra aberta, Ainda há tempo para se arrepender, ainda dá tempo de buscá-lo, e se nós buscarmos, nós acharemos. Mas vai chegar uma hora que a porta da graça vai se fechar, e aí não vai ter mais tempo. Eu fico impressionada com a resistência das pessoas quando tem um movimento na igreja e o pastor chama as pessoas à frente para receberem oração. Olha, se eu estivesse na igreja, eu ia toda vez lá na frente para poder receber uma oração, para poder me fortalecer mais. Mas a minha função na igreja é estar ali à frente para orar pelas pessoas. Que eu fico olhando aquelas pessoas lá, sabe?
ao invés de ir lá na frente para receber uma oração, com pressa, querendo que o culto acabe para ir embora. E eu lembro que vai chegar uma época que essas pessoas vão desejar tanto alguém que ore por elas e não vai achar as irmãzinhas que oravam. Isso mostra também que ninguém pode ficar dependente só da oração dos outros. Eu não posso depender da unção do pastor, da santidade do meu líder, eu não posso de ninguém, pois a salvação é individual. Filho de pastor não é pastorzinho, filho de profeta não é profetinha, não é. Filho de ungido não é ungidinho. Ai, minha mãe é tão ungida. Para você ser também, você vai ter que buscar. Não passa de mãe para filho isso. Amém? Atos 19 diz que alguns judeus, filhos de sacerdotes, eles resolveram expulsar os demônios e tentaram invocar o nome de Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno, saiam. Eles foram lá expulsar em nome do Jesus que Paulo pregava, que Paulo cria, que Paulo acreditava. Sabe qual foi o resultado? O espírito maligno respondeu para eles assim: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? A Bíblia diz que eles foram escorraçados, tiveram as vestes rasgadas e tiveram que fugir daquele lugar. E eu quero te dizer que, embora pareça que eu esteja contando uma lenda, que Jesus voltará, porque tem pessoas que olham para nós quando a gente começa a falar isso e acha que a gente está falando de uma lenda, de algo, de uma história, de uma fábula. Não, queridos, ele vai voltar porque ele disse que voltaria. Querendo você ou não, ele vai voltar. Ele disse que viria e veio. Nasceu de uma mulher, habitou entre nós. Ele disse que morreria e ressuscitaria, e aconteceu. Agora ele está dizendo que vai voltar. Ele vai voltar. Porque desde que eu me conheço por gente, eu ouço dizer da volta de Jesus, da vinda dele. Muitos já desistiram de esperar, porque esperar não é fácil. Fila pequena é rápida, né? Todos têm paciência para esperar. Fila longa é demorada. Muito desiste e vão embora. As virgens prudentes eram as que tinham um estoque de azeite do dia da presença do Espírito Santo. Lá em Êxodo 27, versículo 20, diz assim: ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva, batidas para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Cristão que carrega um estoque de boas obras, sinceridade, quebrantamento, misericórdia, amor ao próximo. É isso que alimenta a chama espiritual do amor,
que queimava em seus corações. Elas não andavam na escuridão do pecado, pelo contrário, brilhavam por onde passavam. Mateus 5, versículo 14 diz assim: Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acender uma candeia e se colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Provérbio 4:18 vai dizer assim: Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É tão bom a gente ver as pessoas que começam a ouvir a palavra, a participar dos cultos, das células, a ter interesse mesmo, a brilhar. Eles começam a brilhar. Pessoas transformadas brilham. Aleluia. 5 das noivas saíram ao encontro do noivo com as lâmpadas acesas, mas tinham, mas não tinham reserva. Suas lamparinas apagaram e elas não puderam ir ao encontro do noivo. Elas bateram à porta, mas o noivo respondeu: Não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vejam, elas também eram virgens, religiosas, mas elas confiavam apenas na sua aparente religiosidade. Elas se sentiam confiantes na sua aparência de santidade e não carregavam o óleo extra da compaixão e do amor. As virgens loucas representavam os cristãos descuidados quanto à sua vida espiritual. Fazem pouco caso das responsabilidades espirituais que lhes são confiadas. Se der eu vou, se não der eu dou uma desculpa. Faziam pouco caso quanto à leitura da Bíblia. Elas demonstravam hipocrisia, isso é, uma falsa espiritualidade e fingimento. Lá em 2 Coríntios 5, no versículo 12, está escrito assim: Porque não vos recomendamos outra vez, mas damos-vos a ocasião para que vos gloriasses de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência, mas não no coração. Eu vou ler de novo numa outra versão. Abra aí para mim, 2 Coríntios, se você puder. É uma outra versão. 2 Coríntios 5, versículo 12. Vai falar assim: Nós estamos querendo nos elogiar a nós mesmos outra vez para vocês. Não estamos querendo nos elogiar a nós mesmos outra vez para vocês. Pelo contrário, queremos lhe dar motivo para terem orgulho de nós, a fim de que tenhamos o que responder aos que se sentem orgulhosos por causa da aparência de uma pessoa e não por causa do que ela é. Forte isso também, né? Não basta estar presente nas igrejas e seguir os rituais. É preciso manter a lâmpada acesa diariamente com a presença do Espírito Santo em nós. As loucas estavam desprovidas de virtudes, viviam em um sono espiritual, na escuridão constante,
e não se arrependeram a tempo de se encontrarem com a salvação. As prudentes se comparam à mulher virtuosa, que põe toda a sua confiança no Senhor, mesmo dormindo, tem suas lamparinas acesas. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga, nem enquanto dorme. Essa parábola, Jesus nos exorta a estarmos vigilantes em relação à tua vida. Muitos dentro da igreja estão com as suas lamparinas por um fio, devido ao tempo de espera. Outros já desistiram, já ficaram pelo caminho, já deixaram o óleo secar. Outros se tornaram frios ou mornos, e esses serão vomitados. O Senhor diz: quem dera você fosse quente ou frio. Morno eu não suporto, eu vomito. Eu sei das tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. E assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Precisamos levar sempre a nossa mente cativa a Cristo, mesmo fazendo as nossas tarefas, andando a caminho do trabalho, cozinhando, passando roupa, estar sempre com os nossos pensamentos, sempre voltada a Deus, meditando nas coisas do alto, cantando louvores para manter as nossas lâmpadas acesas. O noivo vai chegar à meia-noite, quando a escuridão é mais densa, ou seja, ele vai voltar quando a humanidade estiver completamente nas trevas do pecado. E é nessa hora que o amor de muitos esfriaria. E nós estamos vivendo esse tempo, queridos. Mateus 24, 12 e 13 diz assim: devido ao aumento da maldade, e como tem aumentado a maldade, o amor de muitos esfriaria. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Oh, Deus de poder, eu oro, Senhor, para que nós estejamos fortificados na Tua palavra, revestidos do Teu poder, da Tua unção, da Tua graça. Derrama, Senhor, sobre a vida de cada um aqui, uma porção dobrada, Senhor, da Tua presença, do Teu óleo, que o Senhor possa enxergar as nossas lamparinas acesas, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.